Silvio Benfica. 1h04, começando Sala de Redação, o oferecimento Gimo Antitraça, Tumeleiro, Zafari Bourbon, Ruder, Car House e Nets. Novo Gimo Antitraça Aerosol, seguro e de fácil aplicação em armários, closets, gavetas e prateleiras. Sem cheiro e sem necessidade de remoção de roupas e outros objetos. Gimo Antitraça, solução para as traças que danificam suas roupas e livros. Gimo Antitraça, qualidade comprovada. Tumeleiro, só a Tumeleiro garante a melhor condição, tudo em até 24 vezes iguais com o primeiro pagamento em até 90 dias. Consulte, ninguém facilita tanto. Nada define você tão bem quanto as escolhas que você faz. Se a vida é feita de escolhas, é um privilégio ser uma delas. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Bom, a gente confere a temperatura de Santa Clara. Há mais de 100 anos de avó para neto, 22 graus a temperatura, a hora certa de crematório metropolitano, o único que realiza cremações em Porto Alegre, 1h, 5 minutos e meio. Em seguida a gente vai para os debates aqui, mas antes alguns recados mais. E a gente já vai também para a interativa, o Sala Online. Você confere para Valessa Ice, os melhores sabores. Valessa Ice, casa bem com você. E o Sala 360, pelo Twitter, Facebook, o Instagram, @Novo Sala, o nosso WhatsApp 9503-3848 para Vilela Brokers, empresa especializada na compra e venda de empresas, mais uma marca do Grupo Vilela. Bem, a interativa do programa, que tem o patrocínio de quem? Tem o patrocínio de quem? Vou fazer o seguinte, vou anunciar daqui a pouquinho o patrocínio. Da Frigelar e da Foton. Tá mais perdido que cachorro, tiroteio. Estamos bem patrocinados. Ar-condicionado das marcas Springer e Carrier. É na Frigelar, frigelar.com.br. Rede de concessionárias Foton, caminhões no Rio Grande do Sul. Qual o palpite? O seu palpite para o jogo entre Inter e Universidade de Chile hoje à noite. Vitória do Inter, empate, vitória da Universidade de Chile. A interativa do programa. Em seguida, atrações nesta edição do Sala de Redação. Mas antes um recado. Qual é o teu recado, João de Almeida Neto? Eu acho que todos vocês vão se aliar a essa homenagem que eu vou fazer, porque é uma figura que não pertence à história do Grêmio, pertence à história do futebol gaúcho, além de ser uma figura humana extraordinária. O nosso grande e querido amigo Baidec, o Jorge Baidec, o Baidecão, que está de aniversário hoje. Eu falei com ele há poucos minutos atrás, está em Portugal, onde assistiu ontem o jogo do Porto com o Bayern de Munique, em muito má companhia. Assistiu ao lado do Karl Rummenigge, que é o presidente do Bayern de Munique, e do Paul Breitner, que é dirigente do... Inclusive me mandou umas fotos aqui na companhia dessas figuras do futebol mundial. E a essa altura, como dizem lá em Portugal, a altura, estão nos escutando lá. Lá são 6 horas da tarde, por aí eu acho. E eles estão nos escutando. Então vai um grande abraço para o Baidec, que Deus lhe dê muita saúde. Todos nós aqui, né, João? Porque todo mundo gosta dele, né? E para essa dupla de Alemanhas aí vai o nosso Alles Blau. Não, senhor. Para esses alemão, nada. Mas tu tá louco. Homenagear esses alemão? Tocaram 7 na gente, vamos estar homenageando eles. Já passou, Alles Blau, professor. Rummenigge e Paul Breitner. Dói ainda. O Breitner, lateral esquerdo, e o Rummenigge, ponteiro esquerdo. Grande atacante da história do futebol da Alemanha. Não, o Rummenigge. Olha, vamos discutir. Só o Zé Alberto Andrade. O Klinsmann jogava pelo meio. Mas as atrações do programa, além do João de Almeida Neto, do Cacaro, do Zé Vitor Castiel... Cadê o Guerrinha? Tô olhando ali, mas o Guerrinha não tá aqui. Tá chegando o Guerrinha. A volta de Vianney Carneiro. Muito bem! Seja bem-vindo. O Boêmio voltou novamente. Vivo. Aí está ele. Inteirinho. Bonito. Eu vou dizer pro Cacaro ali fora, eu sou mais gremista do que tu. Eu sou verdadeiro imortal. Já provocasse o Cacalo, esse. Claro, sou mais gremista que o Cacalo, eu sou verdadeiro imortal. Mas olha só, e no Chile, lá em Santiago do Chile, outras 2 atrações.
Pedro Ernesto Denardim e Fernando Carvalho, integrantes da sala de redação. Três, tem mais. Zé Alberto aí? Zé Alberto Andrade, claro. Ah, e o Guerrinha chegou. Já viu o Cabeção sem microfone por perto e ficar longe? Muito bem. E ontem a gente brincou aqui, Pedro. Só vou pedir um pouquinho mais de volume pra gente aqui, Baruti. Ontem a gente brincou aqui que o Fernando Carvalho deve ter viajado brabo ontem, né? Porque ontem nós tivemos futebol das 4 da tarde até a meia-noite. Ele perdeu boa parte desses jogos, né? E foi um negócio impressionante. Diga aí, Pedro Ernesto. Perdi tudo. Olha aí, ó. Todos? Nem o jogo do Colo-Colo eu consegui ver aqui, porque a gente acabou saindo para jantar. A delegação completa? Delegação completa. Pô, primeira vez na história, tio. Que espetáculo. Tu não estava doente, hein, Benê? Sim, mas tu quer que eu fique doente para sempre. Não, fiquei te secando aqui para te melhorar, mas a minha secação foi melhor do que eu imaginava. Tu não ouviu o que eu disse agora? Eu disse pro Cacau. É o imortal, tu né? pensa que tu é imortal, porque é gremista. Gremista sou eu sou o verdadeiro imortal. 3 AVC, trombose. Mas eu não sabia que tu é gremista, essa novidade aí tu não tinha me contado ainda. Eu sou um gremista de corpo. De corpo e alma. Não, alma é outra coisa, a alma eu não sou nada. Bom, a alma eu tô solto, mas de corpo... eu quero abrir uma questão aqui, Benfica, se tu me permite. Pois não, Pedro. Três jogadores importantes contratados pelo Internacional ficaram em Porto Alegre. É saber, Anderson, Newton e Vitinho. Fernando Carvalho, explica pra mim. Eu não tenho que explicar, quem tem que explicar é o treinador, mas na verdade eu acho que ele tem razão, porque os atletas que estão hoje atuando nas funções dos que ficaram estão rendendo mais, e ele com justiça acabou optando por quem está aqui e não por quem ficou em Porto Alegre. Certamente esses jogadores estão aprimorando a questão física, e o Anderson é um deles, que eu reputo que no futuro será titular internacional. Não perdi a esperança, não reduzi o conceito que eu tenho em relação ao Anderson. Ele vai jogar ainda, né? Mas tem que se preparar melhor, tem que entrar num ritmo adequado para que a sua titularidade represente acréscimo para o time. Ô Fernando, não dá para perder a esperança com o Anderson, afinal é um contrato de 4 anos, né? Não, eu acho que assim, o Juliano levou 1 ano para jogar e agora está rendendo, ou por uma razão, ou por outra, por pubs, ou por estar fora de forma, sempre tem alguma razão e isso aí tem que ser superado. Seu Alberto, tu que acompanha de cima, né? Teve no treino do Internacional ontem à noite. O Diego Aguirre está começando a montar um time de futebol, finalmente. Eu não sei se está montando a escalação, mas ele está absolutamente convicto e vem amadurecendo essa convicção nos últimos tempos de que essa equipe era a equipe para jogar contra o Universidade do Chile. E eu vou me basear em algumas coisas que foram nos surpreendendo e daqui a pouco já não nos surpreendem mais. O Jorge Henrique. O Jorge Henrique entrou, foi uma surpresa, ficou... Alguns ainda se mantiveram surpresos e hoje em dia todo mundo já começa a falar que o Jorge Henrique é um jogador que os técnicos gostam, começa a ver as justificativas, e o Jorge Henrique não saiu. E ainda joga no time misto também. Porque tem 3 jogadores que jogaram os 90 minutos no jogo de sábado passado. O goleiro Alisson, o Jorge Henrique e o Hernando. Então, eu acho que o Diego Aguirre... Mas o Hernando justificadamente, porque ele está se adaptando à lateral, que é uma posição que ele só tem esse jogo na vida, não tem outro. Mas podia ter jogado só meio tempo lá contra o Brasil, coisa parecida, ou nem ter jogado. O Arangues não jogou nada. Nada que eu diga é em tempo de jogo. Sim, mas o Arangues tem a função definida para jogar no lugar dele. O Hernando é uma improvisação para este jogo e nunca mais. E o William jogou no outro jogo contra o Cruzeiro, foi o William que jogou. Então o Hernando foi preparado. Isso aí perfeito, o Jorge Henrique é que parece que essa aí é convicção. O Hernando é necessidade. O Hernando, em princípio, é também para o outro jogo, né? Porque o Willian só tem condição para a próxima fase da Libertadores. Para o último jogo também. Mas eu também quero trazer esse papo e esse debate e essa discussão para a mesa aqui em Porto Alegre. Não, mas eu quero falar uma coisa. Isso. Não, mas nós queremos preferência aqui. Não, vocês vão ficar querendo, então. medida do possível. Vão ficar querendo, né? Estão longe daqui. Vianney voltou alegrinho, hein, Vianney? Tá te incomodando? Não, tô feliz por ti. Cínico. Mas o que tu ia dizer aí? O melhor jogador... Eu só tenho uma notícia pra te dar, o seguinte, a Bambilândia invadiu o Sala. Eu só quero dizer uma coisa pra vocês que estão no Chile.
O João Goulart foi para a China, quando voltou não era mais presidente do Brasil. Há sérias possibilidades de engraçadinho, se repetiu as... Eu não tenho nada a ver com isso. Me explica, Ô, João, vai chutar um tatu lá em Uruguaiana. Olha, o Benfica tá bem pra caramba aqui, hein? Qualquer coisa, o Pedro pode cantar castelhana lá. Não, mas eu quero perguntar uma coisa pro Fernando Carvalho, que é o avalista de tudo que o Diego Aguirre faz. Ele assina embaixo. Chegou certo, tá certo. O melhor jogador do Inter na última partida foi Newton. E aí o cara tá fora por isso? Mas não, rapaz, eu vou responder pelo Fernando. Tem um jogo muito Obrigado, importante. Guerrinha. Porra, volante do Fernando Carvalho? Tem um jogo muito importante no domingo contra o Brasil de Pelotas. Eu devia ter imaginado que era sacanagem. Peraí, tem um jogo importantíssimo. Tem que poupar para jogar com o Brasil. Claro, poupar contra o Brasil. Fernando, responde pro Vianney. Não, o que não? Tu falou que eu justifico e explico e... Tá, tu assina embaixo de tudo que o Diego Aguirre faz? Não faço isso. Eu tento, de alguma maneira, interpretar o que o treinador faz. Né? Ele, certamente, nesse caso, ele tinha um jogador que vinha sendo titular, que era o Nico, que perdeu a posição, né, com o ingresso do Arangues, e ele preferiu, entre os dois, trazer o Nico e não trazer o Nilton. Mas não tem cabimento, Fernando. Tu sabe melhor do que eu que o Arangues não... Há quanto tempo o Arangues não joga no time do Inter? E o Nilton foi o melhor em campo. Não é nem o Nico quem tem que jogar. Quem tinha que jogar era o Nilton. Mas não vamos tirar o Arangues do time. Não vamos tirar. O Internacional tem 3 jogadores que eu vejo que tu contesta os 3 há algum tempo. D'Alessandro, Nilmar e Arangues. Eles têm que jogar. Dentro do contexto atual, eles têm que jogar. Mesmo vindo mal, mesmo não tendo atuado bem ao longo da temporada, esses aí são diferentes. Esses aí têm que jogar. Não, o D'Alessandro, eu só fiz uma observação um dia e não falei mais. Portanto... O Guerrinha te deu um corridão, tu parou de falar. Não dei corridão nenhum. Vem cá, quando é que tu vai usar as tuas teses, deixar de se esconder atrás das teses do Guerrinha? Mais do que eu uso. Tu tá te escondendo atrás do Guerrinha. Eu só disse... Vianney, a questão do Nilton tá na lei Guerrinha, né? Se botar, pode arrumar. Então ele jogou bem, deixa lá. Deixa... Não, o D'Alessandro, deixa eu dizer, é que estava se falando na formação do time do Inter, que era muito lento, e aí eu disse, olha aqui, ó, o D'Alessandro e o nem consegue repetir. Não consegue repetir o quê? O D'Alessandro eu não esqueci. Tu consegue repetir o que tu pensava? Não. O veterano aí que tá... Juan? Hã? Juan? Não, meio campo, pô. Forlan? Forlan. O Alex, pô. Caçapava. Eu disse, o Alex e o D'Alessandro deixavam o time lento. Eu não preciso retirar uma vírgula disso aí. Mas acontece que a qualidade técnica... Isso está obedecido, Vianney. Eles não jogam juntos. Ou é um ou é outro. Pois mas na época... O que eu digo é o seguinte, é que na época estavam jogando juntos. Mas a troca até dá para entender. Entrou um guri no lugar do Alex. Claro, e aí tornou mais veloz, compensou. Entrou o Jorge Henrique. E eu nem falei mais em... eu não falei mais em D'Alessandro. Aí vem esse almofadinha potencializar uma coisa que eu não... Não, mas eu não vou deixar tu ofender tanto o doutor Fernando Carvalho, presidente campeão de tudo. Qual é a ofensa? Porque como almofadinha e usa minhas teses, quer desqualificar a opinião dele porque ele está te ganhando o debate, é isso? Não está ganhando debate coisa nenhuma. Almofadinha, hoje eu tô com a calça de brinco coringa, tô com a jaqueta. Vem cá. De almofadinha. Não tá com camisa, volta o mundo? Não, almofadinha é veterano. Sapato passo doble, não. Mas que coisa. Usa cacharel. Não, tô de Guides. Tá de Guides, tá com uma Bamba. Camisinha buclê. Sim. Mas vem cá, é um veterano, rapaz, brincuringa. Não, isso aí é ultrapassagem. Agora, Zé Vitor Castiel, tu levarias o Nilton e colocaria no time? Assim, em princípio sim, tá? Sim. O grande problema é saber por que não foram. Eu não sei por que não foram. Opções do treinador. Razões devem existir, né? E enquanto não se souber essas razões, eu entendo. Eu não posso dizer. Quer dizer, teoricamente, eu levaria o Nilton. Sim. Né? Porque vem jogando, porque vem se aprimorando. Mas como saber por que não foi? Opção do técnico, ok. Mas... Guerrinha, tua opinião, Guerrinha?
Eu só acho que tem uma coisa que não fecha, tá? Que os jogadores estão aprimorando a forma física. Bom, tudo bem, eu vou admitir que estejam aprimorando a forma física. No sábado não estavam? Eles estavam em campo? Então quer dizer que sábado eles não estão aprimorando a forma física. Aí tem um jogo que é sem importância, o jogo de hoje contra a Laú é sem importância. Complica, né? O jogo é amistoso. Aí vamos cuidar da forma física. Não, parei. Não está fechando, isso aí não está fechando. Se tem problema extra-campo, e eu não duvido que tenha, eu até entendo. O treinador daqui a pouco descobriu que não estão fazendo o que deveria ser feito, e a punição que ele pode dar qual é? É afastá-los. Não estão fazendo polichinelo. Exato, entendo. Aí, olha, tá todo lado do treinador. Eu acho que todos têm que agarrar junto no caixão nessa hora. Sim. Agora, se não é isso, eu confesso para ti que custo para entender. Custo para entender. Porque... Vamos racionalizar. Qual é eu acho que o único questionamento que se pode fazer dos três que ficaram é o Newton, que jogou bem, que apurou a sua forma física, que teve um bom desempenho na última partida. Os outros dois, o Vitinho, taticamente ele já foi relegado. Não, eu também acho que o Vitinho também concordo contigo, Fernando. Agora, por exemplo, o Anderson na apresentação, eu estou escrevendo isso amanhã, o Anderson tirou a camisa e disse assim, eu estou na ponta dos cascos. Nós estamos em abril. Já vai começar as férias de meio de ano. As férias de meio de ano estão chegando, é mais de 60 dias. Férias escolares. Férias de quem? Não, e férias daqui a pouco, entendeu? Daqueles que tem que fazer a intertemporada. O jogador não está em forma, se ele tirou a camisa, disse que estava no auge. Em relação ao Anderson, eu acho que aí é uma espécie de uma disputa do Anderson com o Alex. Eu acho que, para mim, é claramente uma opção dele. Mas tudo bem, levaria um ou outro e aí leva o Alex. Benfica, mas aí é uma questão, vamos racionalizar, doutor Fernando. Vamos racionalizar. Obrigado, Vianney. Mas vê se racionaliza, né? Aceita meu convite. Não, estou ouvindo. Bom, seguinte, o Arangues não joga há quanto tempo? Há quanto tempo ele não joga? Entra numa fumaceira, numa fogueira, como vai ser hoje à noite. Por quê? Está em condições? Porque é o melhor, porque é o melhor, é diferente. Sim, mas a teoria não entra em campo nunca. Tem que provar em campo e para provar tem que estar em forma, tem que estar entrosado. Eu vou pular o muro. Eu acho, Vianney, que se o Arangues não estiver 90%, não vou dizer 100%, que 100% não vai estar. E o Jorge Henrique tiver 101%, tem que jogar o Arangues. Não, mas eu acho que tem que jogar o Newton. Não, tem que jogar o Arangues, eu estou dizendo, né? Agora, eles vão acabar. O Jorge Henrique joga no domingo, na quarta, ele joga sempre. Super-homem. Sabe o que passou a ser o Internacional? E eu brincava aqui que o Internacional era Jorge Henrique mais 10. Aí tá equivocado. Tá. O Internacional foi às compras para reforçar o seu time, e dos reforços do seu time, quem é que tá aí? Vai jogar hoje. Ô Guerrinha, a propósito de Londres, há pouco o João de Almeida Neto falou sobre Portugal aqui. De Londres veio uma pergunta: que jogador do Inter está justificando o salário? Eu acho, Benfica, que o D'Alessandro sempre justifica o salário. O Internacional não tem outro jogador parecido com o D'Alessandro. Primeiro, eu acho que esse aí sempre valoriza. Eu acho que o goleiro, o Internacional achou um goleiraço. Depois de muito tempo, achou um baita de um goleiro. Bruno Grassi. Acho que o Internacional começa a encontrar um volante espetacular. Acho. Não fala espetacular, Guerreiro. Não fala espetacular. Não, porque a última vez que falaram em espetacular, veio um cara de fora e não jogou nada. Ainda é cedo, eu sei que a amostragem é pequena, eu vou esperar um pouco mais, mas olha, pelo que eu tenho visto. Não, mas Guerrinha, não se preocupa que com essas escalações aí, colocando só o Rodrigo como o responsável pela contenção no meio-campo, marcar, tá? Tem que fazer tudo sozinho. Daqui a pouco ele tá queimado. Aí tu não vai ter que mais falar nele. Pedro Ernesto! Oi! Desculpa, só uma coisa. Guerrinha, só uma coisa, tá te ouvindo atentamente. Mas se por acaso houver qualquer problema com o Arangues, né, que mexida vai ser feita ali? Nico. Ele levou o Nico. Sim, não. Eu tô sendo prático. Ele não vai ser essa mexida. Não, exato. A mexida vai ser o Jorge Henrique.
Se alguém O sair... Jorge Henrique vai fazer a segunda. É que eu como acho... ele fez com o Rodrigo Dourado em alguns jogos. É que eu acho que tinha que ser o Newton. É que a característica do opinião, Newton é um só uma pouquinho opinião. diferente da do Nico, né? Um pouquinho mais de saída, esse tipo de coisa. Então é mais parecido com o Arangues do que o Seria Nico. mais parecido com o Arangues do que propriamente com o Nico. Mas eu repito, a gente não pode saber o que aconteceu. Claro. Não, Eu até não tô metendo o bico, porque eu tô achando, tô desconfiado que o problema não é físico. O problema é alguma coisa fora Mas, de campo. Guerrinha, o Pedro acabou de dar informação. Não, essa é a informação dentro do Internacional. O Pedro, Internacional não vai chegar e vai dizer assim, diz, olha, os caras estão cometendo excessos, os caras... Não vai dizer isso. Mas o cara jogou, foi melhor da partida. Não estou falando só em relação ao... Estou falando em relação ao Anderson e ao Hever, por exemplo. Ao Vitinho. Não, o Hever tá aqui. O Hever tá aí. Tá. Então o Vitinho e o Anderson, por exemplo. O Anderson, sabe quanto é que é o contra-cheque do Anderson? Quanto? Mais de 500. Mais de 500 pila. É bastante. Mais de 500. Sabe como é que ele vai ver o jogo hoje? Na TV. O Hever, Guerrinha, mesmo estando aqui, é outro que se enquadra nesse processo, né, Zé Alberto? Porque o Hever não é um jogador fisicamente completo ainda. Não é. E até é candidato a sobrar do banco hoje. Tem dois zagueiros, ele e o Paulão estão aqui. Agora, sobre o Newton e o Anderson, se o jogo de Rio Grande vale para não justificar a não presença do Newton, e eu acho que na delegação é uma grande surpresa, o Newton não está, o jogo de Rio Grande, ele dá plena razão a quem não traz o Anderson. O jogo de Rio Grande. Jogo de Rio Grande. Perfeito. Que é aquele que está sendo usado para dizer que é uma injustiça, e eu acho que está errado. Serviria para os dois lados. Se o jogo de Rio Grande pode levar o Newton, pelo jogo de Rio Grande não poderia ir o Anderson. Não, o Anderson tem que ficar treinando mais um mês. Olha o Paulo Pimentel. Se o cara disser assim, o Anderson não está jogando nada, assina embaixo. Não está jogando nada. Se o Anderson não está se comportando bem, assina embaixo também. Agora, não me vem com a conversa do preparo físico. Até porque quando ele chegou, ele levantou a camisa e disse que estava em forma. O Paulo Pimentel da Finlândia, o sala de redação no mundo todo, Zé Alberto, Paulo Pimentel da Finlândia, diz que o Aguirre está mostrando como se prepara um grupo forte para a temporada e não um time. O programa também tem a participação do Cacalo e do João de Almeida Neto. Daqui a pouco a gente vai falar do Grêmio, a vitória do Grêmio, virtudes e defeitos do Grêmio no jogo da noite passada. Mas eu gostaria que eles entrassem também nesse debate, evidentemente. Eu só quero dar uma justificativa aqui, Benfica. Oi. A questão dos três jogadores. Sobre nenhum deles foi alegado por ninguém, nem pelo Diego Aguirre, que o problema é físico. Ao contrário, foi admitido que é escolha do treinador, é questão técnica. Ah, bom, aí tá tudo bem. Como é que pode ser? Então, como é que pode ser uma escolha técnica? Fala. Diga, Fernando. Não, a questão física do Anderson. Na minha avaliação, vendo os jogos apenas, sem nenhuma outra informação, é visível que o Anderson não está bem fisicamente. Então, eu acho. Então tinha que ser preservado domingo em Rio Grande. Mas Guerrinha, ele está colocando durante o jogo para ele começar, né, para tentar ver se ele vai dar resposta ou não. Fernando, se um jogador, tu foi presidente dos bons, se um jogador está com problema físico, tu não bota em lugar nenhum, recupera ele fisicamente para depois dar para ele condições para ele jogar. Não, tu não vai, isso é mudar o pneu do carro com o carro andando. Não, mas eu acho que não, eu acho que às vezes tu tem que lançar de vez em quando, até para testar no ritmo do jogo, na partida pegada como foi o jogo do Brasil, e ele foi mal, e aí o que ele fez? Não trouxe o jogador, trouxe o Alex, que está jogando na mesma faixa de terreno que ele. Está chegando aonde eu acho que é. Ele não está aí porque ele está mal. Aí concordo plenamente. Agora, fisicamente o para e arruma. A propósito do que falou o nosso ouvinte, acho que Nova Zelândia, coisa parecida. Finlândia. Eu até posso concordar com o nosso ouvinte, né? Eu acho que isso a longo prazo realmente pode ser uma medida boa, formar um elenco e tal. Mas hoje, me entendam, nós precisamos de um time, né? Eu acho que não se forma se forma um time com alternativas e se trabalha disso. Agora, tu jogar 22 partidas com 22 escalações diferentes aí para mim não se justifica. Sim, Pedro? Do time que entra em campo hoje, eu só tenho... Que entra em campo não, da delegação que está aqui eu só tenho uma restrição. Porque o Nico e não o Newton. O resto eu acho que está tudo certo. Perfeito. Porque é simples, Omar. Aí essa questão, eu também acho que tinha que estar aí o Newton, tá? Pela melhora, mas é simples para resolver. Porque entre o Nico e o Newton, o Nico pode fazer a primeira função. E se precisar alguém para fazer a segunda função, já tem aí, é o Jorge Henrique. E o Alex também, que pode fazer a segunda função. Aí é questão de função.
Eu entendo. Ele levou, machucou o Rodrigo Dourado. Quem é o primeiro? Não tem. Joga o Nico. Agora, se precisar um segundo, tu joga o Arangue, joga o... Sei lá, joga quem tiver aí. Joga o Jorge Henrique, joga o próprio Alex. Aí tem gente. O primeiro volante é que não tem o reserva. Ele levou o reserva para o primeiro volante. Fernando, eu acho que o jogo do Internacional, na minha opinião, passa por 3 questões hoje. Primeiro, essa resposta do Arangues, que recém está voltando de lesão. Segundo, o movimento defensivo do Internacional pelos zagueiros e pelos jogadores que até ficam à frente da área. Historicamente, o Internacional tem um movimento defensivo, não necessariamente pelo Arangues, que tem mais rapidez. Movimento defensivo lento. E aí, quando se enfrenta com uma defesa lenta, qualquer time que tenha jogador de velocidade, time adversário, e parece que o Universidade de Chile tem, é um problema. Tem sido um problema. E o outro é o Sacha aparecendo como atacante, por momentos dentro da área, ao lado do Nilmar. A defesa depende muito, na minha avaliação, do posicionamento dos volantes. Sempre que houver volantes protegendo, mesmo que seja lenta, e nós temos hoje um zagueiro lento, que é o Ramas, que tem muita leitura, né, acaba dificultando. Mas da maneira que vem jogando, né, com o Rodrigo Dourado, que é mais rápido na marcação do que os outros jogadores que haviam jogado no início do ano, eu acho que dá para fazer uma defesa com uma boa contenção. E o ataque da Universidade do Chile tem um jogador rápido que joga pela direita, e tem o Canales, que é um centroavante de área, que não tem muita rapidez, mas é muito perigoso e vem fazendo grandes partidas nos últimos jogos. E tem uma encrenca aqui, Benfica, que o Zé Alberto ressaltou, que é a seguinte: Laú trocou de treinador, está em crise. Não, agora... ainda não trocou. Não trocou. Deu até uma melhorada no campeonato chileno. Ganhou 3 jogos, né? Ganhou a última do Cobreloa, 4-0, então, e respira ainda na Libertadores. Pois o problema é que eles respiram, né? Só que não tá, inclusive eles estão com problema de dinheiro, tem muito jogador emprestado, dentre eles o Maxi Rodrigues, que eles podem não ter dinheiro e estão pensando em devolver. O Martim Lazarte, o técnico, é que quer que o Maxi continue, só que nem o Lazarte se tem a certeza que vai continuar. Deixa eu só dar uma informação aqui, que um amigo meu, o Newton, me mandou uma mensagem, acho que ele pode ter uma dose de razão. O Newton saiu... O próprio Newton? O Newton... Oi? O Newton... Amigo é o próprio Newton. Isso, o Newton saiu do jogo em Rio Grande por problemas no ombro, lembram? Pode ter problema físico. Mas vem cá, se um jogador que foi o melhor jogador em campo na última partida sai lesionado, o que é que impede que o clube informe que ele está lesionado? Casualmente, o Beleta tinha me mandado também essa mas foi no penúltimo jogo isso, né? Não, foi no jogo contra o Brasil. Mas se foi isso, o Vianney tem razão. Contra o Cruzeiro, não nada impede que se diga isso. Olha aqui, ó. Eu transfiro para o Cacalo e para o John de Almeida Neto uma questão envolvendo o Anderson. Germano Reck pergunta pelo WhatsApp: o Anderson seria titular no Grêmio hoje? Eu tenho falado sobre o Anderson muitas vezes. Quando o Anderson foi contratado, eu repito, ouvimos uma entrevista de um jornalista, não me lembro quem é, desculpa, aqui na Rádio Gaúcha, dizendo que do Sport TV, dizendo que o Anderson... É um inglês, que participa das redações Sport TV. Dizendo que o Anderson não tinha mais condições de jogar futebol. Team Victory. E alinhou os motivos, além das lesões, desinteressado, etc, etc. E eu vou repetir o que eu disse na época. O Anderson em forma é de turma superior. O Anderson em forma é de turma superior. É um jogador acima da média, seria titular em forma em qualquer posição no Internacional ou no Grêmio. O Anderson em forma. O Anderson é tão diferenciado, Cacau, em forma, que o Internacional apostou que ele estivesse em forma, que o contra-cheque dele é maior do que a maioria. Tua opinião, João? A minha opinião é igual a do Cacau. Em forma, ele é titular em qualquer clube do Brasil, talvez. Agora, se existe alguma força oculta que impede que ele entre em forma, aí é um problema que a gente não sabe, é uma coisa desconhecida. O que eu quero dizer, objetivamente, é que eu acho que o treinador do Internacional está absolutamente certo no meio-campo que escalou. Ele colocou o Dourado, né? Dourado. O Dourado, que é um rapaz jovem, vigoroso e de movimentação. E bom jogador. Ele colocou o Arangues, que é um jogador que, embora venha de lesão, é um jogador de alta técnica e de alta movimentação, e coloca também o Jorge Henrique, que tem movimentação, tem técnica, tem progressão, mas é um jogador que sabe fazer o serviço de contenção. E essa configuração de meio de campo, para mim, é a ideal para enfrentar o jogo de hoje, que é um jogo extremamente perigoso para o Internacional. Aquele time é um time muito rápido,
ele vai oferecer jogadas de grande velocidade e essa configuração de meio de campo, tivesse ou não tivesse em forma, tivesse ou não tivesse lesionado os outros jogadores que o Internacional conta, esta configuração aqui me parece muito adequada para enfrentar o tipo de jogo que o Internacional vai enfrentar hoje. Um outro detalhe que o Internacional tem sofrido muito durante a temporada e na Libertadores da América é o seguinte, a jogada dos adversários com rapidez pelos lados. O Fabrício sofreu muito com isso, né? O próprio Léo, o Internacional troca hoje. Eu acho que ele coloca o Hernando, até na necessidade, e não sai daqui, Hernando. Benfica. E o Jefferson da lateral esquerda, e não sai daqui. Benfica, ainda sobre, tem a impressão que ainda é isso. sobre o Anderson. No final do ano passado, isso é fato, não é opinião, o Anderson foi oferecido ao Grêmio. Até ele disse que queria voltar para o Grêmio. E eu não sei exatamente os motivos, circulou que era pedida muito elevada, por isso o Grêmio não quis, mas eu imagino que o Grêmio tenha feito lá uma avaliação, uma pesquisa sobre o Anderson, e ele não veio para o Grêmio, mesmo tendo demonstrado vontade de vir para o Grêmio no final do ano passado. Muito bem. Pedro Ernesto, nós temos que ir para o intervalo comercial. Algum detalhe mais daí, Pedro? Não, vamos ao intervalo e voltamos em seguida. Até 1h estamos de plantão aqui depois. Até as 2. Vamos até 1h. Até as 2. O Pedro ainda não se acostumou que aqui no Chile, eles decretaram, Benfica, o Macedo até viu hoje, o horário de verão do Chile não terminou e não vai terminar por tempo indeterminado, como medida de economia. Então, a presidente Michelle Bachelet, ela, em outras palavras, ela revogou o fuso horário. E depois das 2 horas, Benfica, vou levar Fernando Carvalho para comer um bom peixe no mercado público no restaurante do Augusto. Muito bem. Do Augusto? O esquema já está montado. O Pedro, eu vou aqui do lado com o Cristiano Cardoso em El Sanduba. Uma coisa, esse restaurante aí deve ser 0,800. Não. O duro é El Sanduba é muito bom, né? O duro desse restaurante é arrumar nota. Zé, diga, mas se aproxima com o nosso Sandubinha, aquele do Rio lá, não? Não. Lá no Cervantes é profissional. Zé Alberto, olha a pronúncia, Zé Alberto. El Sanduba El Sanduba. El Sanduba. El Sanduba é uma rede de fast food que nos acompanha a equipe da Gaúcha pelo mundo afora. Muito bem. Mas já tá meu convidado lá para ir no Augusto. Então. Gostei de ver, eu ia te cornetear, Fernando. Muito... eu ia te cornetear. Vou levar os que dois. Falta de coleguismo. Eu não fujo de conta. Eu não consegui convidar porque eu fui às lágrimas. Que falta de coleguismo, tu e do Pedro, que vão para um restaurante chiquérrimo, comer um peixe. Nem tanto. Não é chiquérrimo, é no mercado público, rapaz. Bom, no mercado público é chiquérrimo. José Alberto vai comer o quê? Florianópolis, o melhor restaurante de peixe é no mercado. No Porto Alegre Buenos Aires, o mercado é chiquérrimo. Gambrinos. No Gambrinos também. Tá, mas qual é o do Zé Alberto? El Sanduba. El Sanduba. Olha aqui, o Rodrigo... Vou levar o Zé Alberto no Augusto e ele leva o El Sanduba para comer junto conosco. O Rodrigo Batipalha. Olha que nome, Batipalha. Nenhum time do grupo do Inter na Libertadores seria campeão do interior no Gauchão. Tá forçando um pouquinho. O Rodrigo, intervalo comercial, sala de redação, Gimonte Traça, qualidade comprovada, Tumeleiro, só a Tumeleiro garante a melhor negociação, os melhores produtos, as melhores ofertas e condições, aproveite, Zafari Bourbon, economizar é comprar bem, Ruder, 40 anos de inteligência e segurança, Toyota Car House, incomparável, Life Park Condomínio Club, última fase, garanta a sua unidade, 2015 Nex, o ano da sua conquista. E a todo momento... pela participação dos ouvintes, a participação do torcedor, o recado do bairrista aqui no programa. Olina, essência de vida ao persistir e os sintomas, o médico deverá ser consultado. E Ouro e Prata, viagem de ônibus na baixa temporada e pague menos. Vá de Ouro e Prata depois dos comerciais. Virtudes e defeitos. Na vitória do Grêmio, classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. E será que Fernando Carvalho no Chile assistiu o jogo? Depois dos comerciais. Valessa Ice, pra animar a balada. Valessa Ice, muito mais sabor. Valessa Ice, pra curtir com os amigos. Valessa Ice, é com essa que eu vou. Em qualquer momento, em qualquer lugar. No churrasco, na festa ou na beira do mar. Valessa
Valessa Ice, pra animar a balada. Valessa Ice. Valessa Ice, casa bem com você. Aprecie com moderação. Ainda lembro do gosto, do último café da manhã que eu tomei antes de sair do sul e ir atrás dos meus sonhos. O calor do forno se confundia com o carinho da minha avó. O sabor do queijo, cheirinho do café com leite. Me recordo de cada detalhe como se fosse hoje. Lembro até das palavras dela. Não te esquece o que tu aprendeste em casa, meu filho. Faz tudo com muita dedicação, carinho e respeito aos outros. Eu fiz, vó. Santa Clara, há mais de 100 anos, de avó para neto. Minuto Simmers. Décadas atrás, era muito comum falar morreu de parto. O hábito de dar à luz em ambiente hospitalar, com procedimento feito pelo médico e todos os recursos disponíveis, mudou completamente essa realidade. Salva-se hoje milhares de vidas, tanto de mães como de crianças. A passagem do Dia Mundial da Saúde é importante para lembrar que os avanços da medicina mudam hábitos e elevam a qualidade e expectativa de vida. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. A verdade faz bem à saúde. O Crematório Metropolitano é o único que realiza cremações em Porto Alegre, com equipamento de cremação instalado e licenciado pelas autoridades competentes. Só assim você tem a certeza de ter a sua vontade garantida. Ligue direto e informe-se. 0800 51 26 24. Crematório Metropolitano, a melhor estrutura do Brasil. Mas e daí, Chiru? Então, queimaram uma costela gorda lá na estância dos Teixeira? Bah, índio velho, o vivente me assou uma boia de lambeus, bem. Barbaridade. Mas com o quarto de ovelha e aquela costela me deu um peso no estômago. Ai, ai, ai. Tô mais judiado que filhote de passarinho na mão do piá. Mas, tchê, tem olina pra isso. Um composto de ervas que tu vai ficar mais faceiro que mosca em tampa de xarope. Olina, essência de vida. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Pincel, tinta, espátula. Bom, garoto. Quer reformar sua casa? Conte com uma mãozinha do leão. No Sicredi você pode antecipar a sua restituição de imposto de renda e realizar agora mesmo aquela reforma, pagar umas contas ou até mesmo viajar. Basta indicar o Sicredi na sua declaração. Passe em uma unidade de atendimento e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Desde 2010, a Foton Caminhões está no mercado brasileiro, investindo na linha de caminhões leves e semi-pesados. A rede de concessionárias já está presente em Porto Alegre, Santo Ângelo, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul e, em breve, uma nova fábrica na cidade de Guaíba. Foton, maior montadora de caminhões do mundo. O assunto é sério. Com essa crise, o negócio não está fácil, não é? Se você é empresário, pequeno, médio, não importa. Pensou em trocar de ramo? Investir? Já pensou em vender sua empresa? Gostaria de receber aporte financeiro e investidores? Agora tem como. Fale com os investidores da Vilela Brokers. Eles irão avaliar o seu caso para fazerem o aporte e apresentar suas opções para a rede de investidores da Vilela Brokers. E se você é investidor, ligue e levamos o negócio até você. Acesse vilelabrokers.com.br ou ligue 0800 722 0188. 18 para as 2, sala de redação, Gimonte Traça, Tumeleiro, Zafari Bourbon, Ruder, Car House e Nex. A pressa para chegar no seu lar, docilar, não pode ultrapassar o cuidado com a sua segurança. Por isso, sempre que notar alguém suspeito próximo, dê uma volta no quarteirão para garantir que tudo está bem. Ruder, sua confiança faz a nossa força. Ligue 3235-7000. Car House apresenta Corolla 2016, mais irresistível do que nunca. Faça um test drive e surpreenda-se. É Toyota, é Car House, Sertório, Padre Cacique, Novo Hamburgo. Life Park Condomínio Clube, última fase. 60 motivos para comprar, 60 meses para pagar. Garanta já a sua unidade. Realização Next Group. A informação de hoje da rede do futebol, é isso, né? Informa que o Inter renovou o contrato com Cláudio Vinck até 31 de março de 2018. Tem essa informação, ou Guerrinha? Não, não tem não. Deixa eu fazer uma retificação.
Eu tinha falado aqui que o Newton poderia estar por problema no ombro, né, no jogo. Não, o problema no ombro foi contra o Passo Fundo. Ele jogou contra o Cruzeiro e jogou contra o Brasil. Não é físico. Muito bem. O assunto também é a vitória do Grêmio, 2-0, em cima do Campinense. O Grêmio está na próxima fase da Copa do Brasil. Ô, Fernando Carvalho, assistisse o jogo aí, não? Repete a pergunta aí, bota o fone aí, Fernando Carvalho, por favor. Repete a pergunta aí, Benfica. Perguntei pro Fernando Carvalho se ele assistiu o jogo do Grêmio a noite passada aí no Chile. A Grêmio contra o temível Campinense? Não assisti porque eu não quis sofrer. Bom, então tá na mesa pra gente debater. Cacalo e João de Almeida Neto. O secador sofre sempre, né, Benfica? Foi. Então, acha? Deixa eu só dizer uma coisa. Mas ontem o placar foi mentiroso. O placar foi mentiroso. Foi um dos maiores massacres que eu vi na minha vida. Eu assisti o jogo ontem na Arena, Benfica. E saí gratificado da Arena ontem, porque há poucos dias atrás aqui, eu tomei um vareio numa enquete, numa interativa da Rádio Gaúcha, quando se tratava da questão da contratação dos jogadores do Cruzeiro, porque eu tenho o maior respeito, são muito bons jogadores, esses que estão dizendo que o Grêmio quer contratar. Não meu, né? Inclusive eu falei que 4 era demais, não te lembra que eu te disse? Não, da interativa eu também vareio, foi 90 e tantos %, porque eu entendi e sigo entendendo que se o Grêmio contratasse 3 ou 4 jogadores do Cruzeiro, o Grêmio estaria sufocando, vamos dizer assim, a carreira de alguns jogadores importantes no time do Grêmio. E para minha felicidade, o entendimento que eu tenho na prática ontem se confirmou. O Filipão colocou em campo, o Grêmio terminou o jogo com 4 jogadores da base ontem. 4 jogadores da base que, a meu juízo, não estão prontos para serem titulares do Grêmio. Mas se tu contratar, vou usar o nome com todo respeito, o Benhur e o Wagner do Cruzeiro, tu vai trancar o Wallace e o Lincoln no Grêmio, que são jogadores em ascensão impressionante. O Lincoln ontem em 15 minutos mostrou que é um extraordinário jogador. O Wallace entrou e mostrou que é um grande jogador. Então, quando o Grêmio termina o jogo com 4 jogadores da base, 4 jogadores de 16, 17, 19, 20 anos, embora o Mamute já tenha mais experiência, significa que o Grêmio não precisa... O Mamute tem mais experiência, mas ele tem 19 anos. Sim, já jogou em seleção, isso que eu quero dizer, o Lincoln também. Isso que significa dizer que o Grêmio não precisa contratar os jogadores do Cruzeiro, repito, embora sejam todos muito bons jogadores, porque o Grêmio tem que apostar no Lincoln, o Grêmio tem que apostar no Wallace, o Grêmio tem... Ontem tinha no banco o Everton, tinha no banco o Balbino, tem o Araújo, e eu acho que a avaliação do Filipão é tão bem feita sobre os jogadores do Grêmio, que os reservas do goleiro, na minha opinião também, não estão prontos para serem titulares. Então o Grêmio vai trazer o Bruno Grassi do Cruzeiro. Por que eu digo que a avaliação do Filipão é bem feita e não é contra os jovens reservas no gol? Porque em determinado momento no passado ele tinha Darley, Murilo e Emerson e abriu mão de contratar, todos com 19 anos, e abriu mão de contratar um goleiro experiente. Por quê? Porque avaliou aqueles 3 e viu que aqueles 3 tinham capacidade de serem titulares. Então eu saí muito feliz do jogo ontem lá da Arena, porque o Lincoln em 15 minutos mostrou que é um grande jogador. O Mamute mexeu com o ataque quando entrou, mudou o jogo quando entrou. Mas isso eu estava falando pro Cacalo antes aqui, o Mamute é um belo jogador de futebol, belo no sentido do futebol que ele executa. Isso eu não estou falando do Luan, que cada vez mais se afirma, né? O Everton, que é muito bom jogador e ficou na reserva. Então, eu acho que o Grêmio está sendo inteligente em apostar nesses meninos de qualidade, como mostraram ontem. O Lincoln é impressionante, ele tem só 16 anos. Essa fez o primeiro gol pelo profissional ontem. Pergunta que o nosso ouvinte fez, o Peterson, se não teria sido o gol feito pelo jogador mais jovem na história da Copa do Brasil. Era uma pesquisa que podia se fazer, né? Pode ser. João? Não, eu fiquei impressionado com a fragilidade do adversário. Fiquei impressionado pela devoção do Zé Vitor com o Mamute. Parabéns, viu, Zé Vitor? Não, mas eu me alio a ti. Ele acha um belo jogador? Me alio a ti, Pedro. Eu acho que tu tem me ensinado coisas maravilhosas nessa vida. Zé Vitor disse que é um belo jogador. Ele não falou que é um jogador belo. Exatamente. Mas o futebol do Mamute eu considero muito, muito, muito bom. João? Eu, considerando que o adversário, na minha opinião, na minha avaliação, foi muito fraco, fraquíssimo, não ofereceu a mínima resistência ao Grêmio. Olha, eu vi o União Frederiquense
jogar aqui em Porto Alegre, um time fraco, tanto que caiu para a segunda divisão do futebol gaúcho, pois o União Frederiquense ofereceu muito mais resistência ao Grêmio do que o Campinense ofereceu ontem. Considerando tudo isso, para mim ficou muito nítido de que o Grêmio está adquirindo um padrão de jogo, de que o Grêmio está tendo triangulação, de que o Grêmio está tendo jogada de profundidade, de que o Grêmio está tendo, através do mamute, uma infiltração muito forte pelos flancos, pelos lados. Tá? Então isso tudo, para mim, ficou muito claro e alvissareiro. O que me impressionou foi o baixo índice de aproveitamento nas finalizações. Que não é a primeira vez, né? Eu não sei, eu acho que não fizeram, Pedro, mas me chamou a atenção e eu fiquei com a curiosidade de saber qual foi a posse de bola do Grêmio. Deve ter sido altíssima. Uns 80 e o Grêmio deve ter ficado 75% do tempo com a bola nos pés e deve ter arrematado a golo umas 20 ou 25 vezes. 24 vezes. Pois bem. Esse é o melhor scout. figura em campo foi o goleiro da Campinense, né? Teve um lance no primeiro tempo que o Grêmio perdeu, no mesmo lance, três chances, três vezes o gol. O centroavante é o problema, né? A gente chegou a falar sobre isso. O centroavante não aproveitou uma oportunidade de ouro para marcar, para tirar o peso. O Gelson de Capão da Canoa está perguntando para você o seguinte sobre o centroavante. Cacalo e João, o Luiz Fabiano até o fim do ano seria uma boa opção para o Grêmio. Ele está falando, evidente, porque o Luiz Fabiano está em litígio lá no São Paulo para sair do São Paulo. Eu acho que o Brian... Eu acho que é um cara caro, não é um cara caro. É muito caro. Não está numa boa fase também. Eu acho que o Brian Rodrigues ainda não é um problema. Eu acho que ele ainda não é um problema. Primeiro, há jogadores que chegam do exterior... Cacalo, mas ele perdeu 2 gols ontem, que às vezes eu fico um pouco chateado, porque agora eu já não sou mais um corneteiro, pelo menos aqui nesse programa. Eu tenho a responsabilidade desse microfone. Eu tenho a responsabilidade desse microfone, por isso que eu não corneteio tanto como antes. Mas ontem ele perdeu um gol que me irritou, cara. É verdade. Mesmo gol. A cabeçada, tudo bem. Ele tirou do goleiro e errou o alvo. Tudo bem, a cabeçada ele tirou do goleiro e errou o alvo. Mas aquele primeiro gol, na marca do pênalti, toca no canto. Sabe puxa que Mas, João, olha a biografia dele. Em 8 anos ele marcou 47. Mas vamos ser justos com o cara. Eu quero ser justo com ele. Eu acho que ele ainda não é um problema, na medida em que há jogadores que vêm do exterior e levam algum tempo para se adaptar. Não são todos que chegam e saem jogando. Há jogadores que levam algum tempo para se adaptar. Evidentemente, o Brian Rodrigues está errando gols que não pode errar e que não depende de adaptação. Eu tenho consciência disso. Mas eu pelo menos, considero que é muito cedo para se fazer uma avaliação definitiva. Vou usar um exemplo analógico, assim, que não é bem o mesmo caso, mas o ano passado, o ano retrasado, o jogador mais criticado da história do Grêmio foi o Barcos, que não fazia gol. Contava os dias, as semanas, os meses que não fazia gol. Daqui a pouco o Barcos virou goleador do campeonato. Então eu acho que é muito pouco tempo ainda... Mas tinha uma diferença, Cacau. Só concluir, é muito pouco tempo ainda para se fazer uma avaliação definitiva sobre o centroavante do Grêmio. Mas que ele não está produzindo o que nós, todos gremistas, esperávamos que ele produzisse, isso também é uma verdade. Tinha uma diferença do Barcos. O Barcos tinha feito no Palmeiras, se não me engano, numa temporada, 28 gols. Por isso que eu digo que eu estou segurando a minha corneta aqui. É que eu já estou meio... ressabiado de tanto centroavante ruim. Mas o Benfica tem razão nisso aí. O Barcos chegou no Grêmio com um retrospecto muito melhor do que o Brian Rodrigues. E com 28 gols numa temporada. O Brian Rodrigues, na média, faz 5 gols por temporada. Pois é, então a possibilidade do Barcos ir melhor que o Brian é astronômica. Pedro, o Benfica... Eu quero fazer uma declaração de amor aqui para o João de Almeida Neto. É mesmo? Pelos meus cálculos, esse tempo que o João de Almeida Neto está aqui no programa, ele já deveria ter rachado esta mesa umas 3 ou 4 vezes. E o remédio? Eu acho que tem um remédio. Tu toma alguma coisa, Joãozinho, antes do programa?
Ei! Depois daquele xixi do Ciro ali naquela salinha, tu quer que eu quebre a mesa? Muito bom. Olha aqui, isso aí vai ser para fechar o bloco com o Zé Alberto. Eu nego, hein? Só duas frases, Benfica. Só duas frases rapidamente. Duas frases rapidinho. A gente tem que procurar, eu pelo menos procuro ser coerente em relação às avaliações sobre os jogadores. O Juliano ontem perdeu 2 gols mais fáceis que o Brian Rodrigues perdeu. 2 gols mais fáceis, o Juliano, que o Brian Rodrigues perdeu. E eu preciso dizer aqui, porque há muita gente, não é nem direto ao João, que já falou sobre isso, eu preciso dizer que há muita gente que critica o Douglas. O gol 100º da Arena ontem foi do Douglas e que fez mais uma excelente partida. Muita gente é tu, hein, João? Então, deixa eu dar uma Benfica, deixa eu dar uma Alberto, colaborada aí com vamos completar uma daí, Zé Alberto, vamos completar daí, Isso. porque a gente vai para o intervalo comercial e para notícia na hora certa. Aí. Curiosamente, essa minha última participação é uma colaboração com, acho que foi o João que perguntou, ou o Cacalo, a posse de bola do Grêmio. Fontes científicas aqui me informaram, o Grêmio ontem teve 65% de posse de bola. É alto, né? Ah, e eu quero te dizer uma coisa. A equipe do Chile se despede. Zé Aldo, para aí. Zé Aldo. Bom, o remédio, cara, a dosagem do remédio, ela tá... Esse negócio de quebra-mesa mexeu com... Tá tomando um gardenalzinho antes. Fala, João Chagas Leite. Viu, Zé Alberto? Zé Alberto, antes de vocês saírem é o seguinte, ó, com relação a lugares aí. O Nego Mota, que é o meu companheiro de música, mandou dizer que tu precisa visitar, se é que tu tem interesse nisso, um lugar chamado Café com Piernas. Ah, o Pedro Ernesto tem cartão fidelidade, já antes vai me levar. O Smiles do Pedro. Como é que tá o saldo de redação? Não, o João com o Nego Mota e o Zé Vitor com o Mamute. Muito bem, Benfica. E tu com o Fernando Carvalho, que é o quê? Pedro Ernesto, muito obrigado, hein? Bom jogo aí, Fernando. O Fernando Carvalho é mais finesse, digamos assim, né? É só na luz. Eu com o Pedro é só em lugar público e na luz. Muito bem. E eu vou pegar o Cardozinho também, vamos nessa. Vamos, acompanha, aproveita aí. O Fernando é só com controle remoto. Posse de bola do Grêmio, a noite passada, João de Almeida Neto, Grêmio 65%, Campinense 35%. Finalizações do Grêmio, 31%, do Campinense 9%. E depois do intervalo comercial e do notícia na hora certa, esta questão para o Cacalo aqui, ó, do Fernando Fernandes. Luan não jogou nada contra Campinense e foi displicente. Mas daqui a pouco, no Sala de Redação de Gimo Antitraça, Tumeleiro, Zafari Bourbon, Ruder, Carhaus e Nex, já voltamos. Não tá jogando nada, deixa. Todas as segundas, quartas e quintas, você pode, além de ouvir, também assistir o Sala de Redação. O Sala está ao vivo em vídeo em gaúcha.com.br. Sala online, para ouvir e assistir. Oferecimento Valessa Ice. Os melhores sabores. Valessa Ice. Casa bem com você. Atenção, atenção! Só a Tumeleiro garante a melhor negociação, garante os melhores produtos, garante grandes ofertas e as melhores condições para construir, reformar e decorar. Confira: piso porcelanato Portinari 60x60 classe A, R$ 34,90 ao metro quadrado. Piso vinílico Decorface, R$ 29,90 ao metro quadrado. Aproveite o crediário Tumeleiro, tudo em até 24 vezes iguais com o primeiro pagamento em até 90 dias. Ou pague em até 10 vezes sem juros no cartão Tumeleiro. Consulte. Com CD Tumeleiro, ninguém facilita tanto. O FIES é um importante instrumento para ampliar o acesso ao ensino superior. Quem aderiu ao programa até 2014 pode ficar tranquilo. O sistema permanecerá disponível até 30 de abril e todos terão assegurado o aditamento de seus contratos. Além disso, o governo abriu novas vagas neste ano, priorizando cursos com qualidade. Esse é um compromisso. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Vou de carro ou a pé, suco ou café, o almoço é peixe ou filé, vai se chamar Pedro ou José, arroz ou macarrão, é amor ou é paixão. A vida é feita de escolhas. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem.
Com a Ouro e Prata, durante a baixa temporada, você economiza 30% viajando de ônibus pelo Rio Grande do Sul. Compre com antecedência nossas poltronas promocionais e viaje com vantagens exclusivas. Parcelamento em até 6 vezes. Frota moderna, salas VIP e equipe treinada para melhor atendê-lo. Adquira suas passagens e consulte os destinos atendidos em ouroeprata.com. Seu destino é mais economia. Seu destino é Ouro e Prata. A Receita Federal continua investindo para que a declaração do imposto de renda seja cada vez mais simples e rápida. Por isso, tem novidade esse ano. Agora você pode salvar as informações da sua declaração na internet, fazer tudo de aparelhos diferentes, começar em um computador e continuar no tablet, por exemplo, ou começar em casa e terminar no trabalho. Não esqueça de preencher os dados com atenção para evitar erros. Declaração de Imposto de Renda 2015. Modernidade e praticidade para facilitar sua vida. Governo Federal. Os modelos imbatíveis da Toyota estão na Car House com condições invencíveis para você ter um Toyota 0 km na garagem. Vá até a Car House e conheça toda a tecnologia da maior montadora do planeta. Etios, novo Corolla, Hilux, SW4, RAV, Prius e Camry. Escolha o seu e faça um test drive. Toyota é na Car House, incomparável. Sertório Padre Cacique em Novo Hamburgo. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Até agora foi difícil. Rever para o Internacional. Virou. O Inter virou. Mas o Inter conseguiu fazer uma boa campanha. Hoje temos mais uma decisão na luta pelo título. O futebol da Gaúcha para Universidade Chile e Inter começa às 8h15 da noite e a cobertura só termina às 3 da madrugada. O Inter é demais, torcedor! Oferecimento Coca-Cola, Lojas Quero Quero, Tigre, NET, Chevrolet, Bravo, Sicredi e Doril. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Cremers, confiança move a vida. Notícia na hora certa, no sinal 2 horas. Emenda à Constituição sobre comércio à distância, promulgada pelo Congresso, fará Rio Grande do Sul perder 90 milhões de reais em ICMS. Ministro da Defesa anuncia que Petrobras vai regularizar pagamentos ao estaleiro Rio Grande. Banco do Brasil confirma fraude em contratos do Pronaf no Vale do Rio Pardo. Céu parcialmente nublado em Porto Alegre. À tarde será de tempo seco no estado. Agora faz 24 graus e 2 décimos na esquina da Avenida Ipiranga com Érico Veríssimo. Cremers informa. Dificuldades na regulação de leitos, UPAs inativas, SAMU e contratos precários de trabalho. Estes são alguns dos problemas da saúde identificados no encontro dos delegados regionais do Conselho. No mercado financeiro, o dólar em queda é cotado a R$ 3,02. A Bovespa opera desvalorizada em 0,62%. Trânsito. Motoristas enfrentam lentidão na BR-290 de Eldorado do Sul em direção a Porto Alegre, em razão de obras da Concepa que bloqueiam uma faixa perto do quilômetro 104, bem próximo do limite de Eldorado do Sul com Porto Alegre. Na Avenida da Legalidade, na saída da capital, um veículo em pane mecânica ocupava uma faixa. Ele já foi removido para o acostamento, com isso o trânsito começa a fluir melhor no local. Com informações do trânsito, Matheus Schur. Polícia prende em Gravataí o homem investigado por espancar a filha. A Delegacia da Mulher de Gravataí prendeu um homem acusado de espancar a filha de 30 anos no bairro São Jerônimo. A delegada Marina Dillenburg destaca que a ocorrência foi feita às 10h15 e a prisão flagrante logo depois às 11h30. O suspeito vai responder pela agressão e também por porte ilegal de arma de fogo. Uma arma foi apreendida com ele. Além do pai, o ex-companheiro da vítima está sendo investigado por lesão corporal contra ela. A delegada ressalta que a prisão ocorreu logo após ser feita a primeira ocorrência, baseada na Lei Maria da Penha. E, além disso, a vítima recebeu medida de proteção. De Porto Alegre, Cid Martins. Direto da redação. Deputados restringem manifestações na Assembleia.
A Assembleia Legislativa publicou novas regras que tratam sobre acesso e circulação nas dependências da casa. A resolução proíbe que pessoas acessem as galerias com qualquer objeto ou aparelho que produza som, como apitos, sinetas, megafones e similares. A resolução prevê ainda poder ao presidente da Assembleia para determinar que as galerias sejam completamente esvaziadas, caso seja necessário manter a ordem. Ficam proibidos materiais como cartazes ou faixas que contenham peças de madeira, metal ou similares. Da Central de Jornalismo, Kelly Matos. Cremers, confiança move a vida. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 3 horas. Da Central de Jornalismo, Fernando Zanuso. 2h03:30, sala de redação. Oferecimento de Gimo Antitraça, qualidade comprovada. Tumeleiro, só a Tumeleiro garante a melhor negociação, os melhores produtos, as melhores ofertas e condições. Aproveite. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Ruder, 40 anos de inteligência e segurança. Toyota Car House, incomparável. Life Park Condomínio Clube, última fase, garanta sua unidade 2015 Nex, o ano da sua conquista. A temperatura de Santa Clara, há mais de 100 anos de avó para neto, e a hora certa, crematório metropolitano, único que realiza cremações em Porto Alegre. Sobre a vitória do Grêmio, o Renan de Porto Alegre, pelo WhatsApp, diz: o futebol está chato, não se pode nem comemorar gol com a torcida, viu, Zé Vitor? Ele está falando do gol mesmo do garoto Lincoln, que acabou levando o terceiro amarelo. Eu acho chato, acho que isso faz parte da beleza do futebol. Né? Mas agora com esses novos estádios, né, que fica perto do torcedor. Mas não é sempre, lá porque comemorar com a torcida, pô. Não é sempre, porque esses dias o D'Alessandro fez um gol e foi comemorar com a torcida e não recebeu. Não. É sempre. Mas isso aí faz parte daquele sempre complô, nos estádios que tem aquela subida para a arquibancada. Se só tem a mureta, não tem problema nenhum. Maracanã, por exemplo, que tem ali, que tu chega ali onde, na torcida, subiu as escadinhas, tu levou o cartão. Todo estádio que tu subir a escadinha, tu leva o cartão. Falar em estádio... Então é o seguinte... Sem tirar a escadinha. Então o Grêmio vai ter que fazer uma reforma na arena. Tirar a escadinha. Porque tem um monte de coisa que dá para fazer no Beira-Rio que na arena não dá para fazer. É verdade. Cresceu. Um monte de coisa. Nisso tu tem razão. Tem um monte de coisa que dá para fazer no Beira-Rio. A diferença já... No Beira-Rio dá para chamar o cara de macaco. Na arena não dá. A diferença do Beira-Rio... Começou de novo, Não, estou só constatando. No Beira-Rio dá para comemorar com a torcida. Tem que na arena não dá. Beira-Rio tem que levar guarda-chuva. Na arena não precisa. A diferença do guarda-chuva aqui. A diferença do Beira-Rio para a arena já está no seguinte sentido. Um é arena, outro é o estádio. Mas falando nisso, exatamente nisso, depois tem uma questão para ti aqui. Que nós, gremistas, aumentamos muito a nossa autoestima. Muito. Eu fiquei muito satisfeito, muito feliz em ler na revista Exame que a Arena foi considerado o melhor e mais bonito estádio do país, talvez da América Latina. A autoestima dos gremistas vinha muito baixa em relação à Arena, aquela discussão, é do Grêmio, não é do Grêmio, quem fez, é da OAS, e o fato de uma revista que não é feita por gremistas escolher o melhor e mais bonito estádio do Brasil aumentou a nossa autoestima dos gremistas. Cacalo, Fernando Agora Fernandes, tem uma coisa também, Benfica. Oi? A revista se reúne e escolhe a camisa do Grêmio a mais bonita do mundo. A revista se reúne e escolhe a arena do Grêmio a melhor da América. Esse troço de ser melhor que os outros já está ficando chato também. Há quantos anos que está chato isso? Isso. O Fernando Fernandes, Cacalo, Luan não jogou nada contra a Campinense e foi displicente. Benfica. O Luan é um jogador que, a meu juízo, já disse, repito várias vezes, é um projeto de craque. Evidentemente ele tem virtudes e tem alguns defeitos, ele não é um jogador pronto, ele não é um jogador ainda definitivo para ser titular do Grêmio. Agora, esse tipo de jogador, Benfica, que pega a bola em qualquer lugar do campo e ele aparece em todos os lugares, ele chama o jogo para si, às vezes ele é criticado porque erra muitas vezes, é porque ele aparece para jogar. Ele não fica parado, ele aparece para jogar. E esse tipo de jogador que arranca, vai para frente, vai para cima, dá passes geniais às vezes e erra jogadas fáceis, esse tipo de jogador precisa ser apoiado, precisa jogar, precisa ter sequência de jogos. É um jogador de muito futuro. Zé Vitor, pelo Twitter, o Michael Damasceno diz o seguinte: 22 times diferentes,
22 escalações diferentes, não é só culpa do técnico, tá falando sobre o Internacional. Eu tinha lido isso. Teve lesão no meio do caminho. Eu tinha lido isso. Tem razão, as lesões acontecem, mas o que se nota, concordo com ele, é verdade, mas mesmo assim, mesmo com as lesões, o que se viu foi o rodízio de escalações, né? Que eu já tenho dito aqui várias vezes, que para mim não é o problema. O que foi o problema para mim foi até pouco tempo o rodízio de esquema. E isso é que me angustiou um pouco. Né? O da escalação, óbvio, alguém machuca ou está fora de forma, tudo bem. Agora, o que me incomoda mesmo é o rodízio de esquema. Mas são hoje o Inter completa o quê? 22 jogos? É isso? Acho que são 22. Alguém sabe dizer a escalação do Inter? Não nós não sabemos. Sim. Nós aqui. Alguém no Internacional sabe dizer a escalação do Inter? Só uma frase aqui, Benfica, em favor do Luan. O primeiro gol do Grêmio, que foi do Douglas, que para mim fez uma boa partida, teve participação decisiva do Luan. Ele fez um corta-luz e deixou o Douglas na cara do goleiro, praticamente. Quer dizer, é um jogador inteligente, é um jogador que tende a crescer, é um jogador de boa técnica, alto, forte, tem velocidade, tem tudo para se tornar um grande jogador. Certo. Sobre essa questão das escalações, é que trocar 2 ou 3 jogadores, daqui a pouco, de um jogo para o outro e fazendo experiência é uma coisa, mas trocar a escalação completa sempre é que é o problema. Isso me parece realmente um problema. Tanto que enfrentado pelo Internacional. Benfica, se dizia, o Internacional vai com o time reserva para jogar no interior. O Internacional joga com os titulares nos jogos do Beira-Rio. E lá pelas tantas a gente não sabe mais isso. Zé Vitor, a jogada do primeiro gol do Grêmio ontem foi, na minha visão, o resultado dessa sistemática que vocês reclamam para o Internacional. Porque ele foi muito parecido com o gol do Grêmio contra o Novo Hamburgo, pode ser? Não. O outro gol do Douglas. Foi contra o Campinense. Não. Jogada do Yuri Mamute pela esquerda. Pois então, uma passada do Yuri Mamute, só que ontem a passada foi do Marcelo Oliveira, a bola para o meio da área e o arremate do mesmo Douglas entrando, como elemento surpresa. João, é simples isso aí, João. Tu pega uma entrevista de qualquer treinador, não precisa ser do Grêmio, do Internacional, qualquer treinador, e ele diz assim: vem cá, por que teu time não está produzindo o que deveria produzir? Eu não tenho tempo para trabalhar. É jogo quarta, domingo, quarta, domingo, quarta. O que ele quer? Tempo para trabalhar o quê? Para trabalhar o entrosamento do seu time. Mas então põe a jogar quarta, domingo. Mas é isso, domingo, João. Eles mesmos dizem isso. O Luiz Felipe, no ano passado, fazia esse elemento surpresa, agora que ele faz com o Douglas, com o Ramiro. Com o Ramiro, lembra que o Ramiro fez gol? E aí está, eu procuro ser justo nas minhas opiniões. O Douglas, que é um jogador que eu não sou simpático a ele tem tido, ultimamente, boas apresentações, mas eu queria que ele tivesse esse tipo de jogada de aparecer na frente mais vezes. Mas aí ele tinha que ter 25 anos, né? Ele tem 33 ou 34. Pois é. Nós temos que nos valer do Douglas naquilo que é possível o Douglas fazer. Certo. Ontem eu notei e me regozijei quando ele progrediu e apareceu lá na frente, mas depois eu ficava também assim, sem jeito, quando eu via ele se atrasar. Ele não atrasava o jogo, mas ele se atrasava na progressão do Grêmio. A progressão do Grêmio passava por ele e ele não acompanhava. Mas, João, tu sabe qual é o problema do Grêmio Internacional? Nenhuma dúvida. Eles estão enfrentando adversários muito fracos, tanto no Campeonato Gaúcho, como nessa abertura de Copa do Brasil. E aí tu não pode te entusiasmar muito, não pode te empolgar, porque logo em seguida vem adversários fortes e aí é que a verdade vai aparecer. Eu não me engano mais. Essa foi a minha preocupação no jogo do Grêmio ontem. O Grêmio criou 22 oportunidades e fez 2. Se é contra um time grande, acaba sofrendo gol. Mas a preocupação se é contra um time grande, é preocupante. A preocupação tinha que ser por outra parte. Se contra um time ruim, não cria. O que agora tu precisa saber é o seguinte. Bem isso aí sim. Agora tu tem que ajustar aí. Tem que ter criou. Agora tem que ajustar o acabamento. Isso sim. Agora, se tu joga contra um time ruim e tu não cria, tu tem dificuldade, bom, aí não adianta. Guerrinha, tu queres dizer, Guerrinha, que o fato de ter criado
É o tanto, viçareiro. o fato de ter criado tanto, embora não tenha tido um bom aproveitamento, o fato de ter criado tanto já é algo. É meio caminho andado. Claro. Só falta botar o matador aí na frente. Porque o Yuri Mamute, ele precisa pegar segurança, ele é um guri ainda, que não dá pra tu exigir que ele tenha a personalidade, né, titular e tal. Isso vai demorar um pouco. Mas eu acho, Vianney, Brian Rodrigues, que o esquema Cacalo, do Grêmio prejudica um pouco o Brian Rodrigues. O lateral direito não cruza uma bola certa para a área. O Marcelo Oliveira é um jogador de condução, não é de cruzamento. As pessoas dizem assim, não, o Jardel fazia gol. Mas o Jardel tinha dois fenômenos nos lados do campo. Os caras chegavam botando dois fenômenos nos lados do campo. Vou falar uma bobagem, cara. Claro que o Jardel também era um fenômeno, mas o Brian Rodrigues ainda está prejudicado pelo esquema. Pode ser. Eu vou falar uma bobagem aqui, Bevinho. Pô, mas de novo? Vou falar uma bobagem. O Rodolfo, se fosse volante, seria o maior volante do mundo. Eu vi ele fazer jogadas ontem, de desarmar o adversário. Isso aí. E esse cara jogando de volante seria um fenômeno. Não, mas pode ser uma alternativa, de repente. Sei lá. Mas e o Wallace? É muito difícil, porque ele já está falando do Wallace consagrado porque no tem uma lugar pergunta ali. do Eduardo Brum se o Wallace não deveria ser titular no lugar do Felipe Bastos. Quer que eu responda? Claro que tem que ser titular no lugar do Felipe Bastos. Estou na fila para responder também. Eu não sei no lugar de quem. Em seguida, Paulo Zevedo. Não sei no lugar de quem, mas talvez não esteja totalmente pronto. Mas vai ser 10 anos titular do Grêmio na volância. E o Felipe Bastos não é primeiro volante. O Wallace no ano passado ele jogou todo como um segundo, não é inclusive com o Wallace. Não, e tem jogado bem, Felipe Bastos. Tem jogado bem. Eu ia falar sobre a entrevista coletiva do Filipão ontem. Teve uma pergunta muito bem humorada. Eu adoro esse tipo de quebra, né? Na sisudez. Quando uma repórter pergunta para o Filipão, já que ele conhecia o elenco, se existiria algum jogador do elenco do Grêmio que era para casar. Tá perguntando se existiam bons moços e tal. O Filipão, muito bem humoradamente, também respondeu, né? Brincou, mas entrou num assunto sério. Ele aproveitou para chamar a atenção de alguém. Quem seria? De um jovem. Está preocupado com alguém. Quem é? Quem? Cacalo não sabe. Não, eu não sei. É um dos garotos aí. Bom, mas sempre teve, vem cá. Quando tiver num time, num elenco, vários garotos, pô, mas se não tiver nenhum que seja meio de pular cerca, pô, mas tá acontecendo alguma coisa errada. Aí não é time da igreja. Aí é coroinhas. 2h15. Não adianta. Chama o intervalo comercial aí, Vermelho. O problema... Chamo. O problema é que tu não pode deixar contaminar, né? Não, isso não. Não, tem que controlar. O Filipão é craque. O grande problema... Tem que compreender o devaneio da juventude, mas não pode ele... Tu fala bonito, João. O grande problema, João, o grande problema não é tu ter 1 ou 2 que gostam da zoeira. O problema é tu ter 18 que gostam da zoeira. Aí não dá. Posso encomendar uma pauta? Olha aqui, o Vianney, esse negócio de devaneio... Vamos falar um pouquinho do zagueiro do Brasil, que ontem levaram canetinha. Mandaram esse recado também. Vianney, chama o intervalo comercial. Vamos chamar o intervalo comercial e voltamos depois. Intervalo comercial, vem cá. Vem intervalo. Na internet, acesse o site radiogaúcha.com.br. Você se identifica com algum dos comunicadores do Sala de Redação? Vianney Carle, Guerrinha, Cacalo, Fernando Carvalho, Zé Vitor Castiel, João de Almeida Neto, Pedro Ernesto Denardim. Quer participar do programa e ganhar um almoço no restaurante Petisqueira? Um ouvinte por semana participa ao vivo do Sala de Redação nos estúdios da Rádio Gaúcha. Envie um e-mail para promo@rdgaúcha.com.br com até 160 caracteres e responda. Com qual comunicador do Sala você mais se identifica e por quê? Não esqueça, hein? Do seu nome e telefone. Os autores das respostas mais criativas estarão aqui com a gente. Promoção autorizada pela Caixa. Confira o regulamento completo no blog Promo no Ar. Oferecimento Petisqueira. Há 30 anos fazendo comida de verdade. Realização Rádio Gaúcha. Agricultor amigo, escute o que vou lhe dizer. Pro trigo crescer bonito, só tem uma coisa a fazer. Primeiro põe aramila,
o fertilizante de base, depois o Iarabela, para maior produtividade. É o casamento perfeito, Iaramila, Iarabela, nutrição na medida certa, é com a líder mundial Iara. Entre na onda e venha conhecer as estrelas do programa Na Lu pelo Mundo, do Multishow. A Paquetá Esportes, em parceria com a Mormai, está trazendo o surfista Everaldo Pato e sua família para uma sessão de autógrafos. É dia 18 de abril, às 17 horas, na Paquetá Esportes do Shopping Praia de Belas. Venha buscar seu autógrafo. Never Stop. Paquetá Esportes. Sei que você usa só tigre na sua obra, mas fizemos uma musiquinha pra te convencer a trocar. Fizeram essa musiquinha só pra eu trocar tigre por outra marca? Ah, aí não. Mas nem se a gente fizer uma voz bem tremidinha. Ah, com voz tremidinha pegou pesado. Com essa voz, não. Se não for a marca líder no país, melhor não. É tigre pra toda obra. Colorado, quer saber como assistir ao jogo do Inter no melhor lugar do estádio? Envie um e-mail para promo@rdgaúcha.com.br respondendo: por que o Inter merece ganhar o próximo jogo? 3 sortudos ganharão ingressos para assistir ao jogo no Skybox do Beira-Rio, com acompanhante. Confira o regulamento no blog Promo no Ar. Apoio Beira-Rio Premier Club. Promoção Rádio Gaúcha. Pelo iPhone, baixe o aplicativo na App Store. 2h19, vamos lá com o último segmento do Sala de Redação. Gimo Antitraça, qualidade comprovada Tumeleiro. Só a Tumeleiro garante a melhor negociação, os melhores produtos, as melhores ofertas e condições. Aproveite. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Ruder, 40 anos de inteligência e segurança. Toyota é Car House, incomparável. Life Park Condomínio Club, última fase, garanta a sua unidade. 2015 Nex, o ano da sua conquista. O Sala 360 tem o patrocínio de Vilela Brokers, empresa especializada na compra e venda de empresas, mais uma marca do Grupo Vilela. Para arrematar sobre a questão do Luan, o Diego Matos pelo Twitter, @NovoSala, o problema do Luan é não saber chutar forte, não pode ser titular. E o Atos, pelo Twitter, o Atos Fernandes diz: Luan participou dos gols ontem, ele é displicente, mas joga muito. Essa de chutar forte, Benfica, o gol mais bonito de falta que o Grêmio fez esse ano, no final do ano passado, foi do Luan de falta. Uma cacetada no ângulo. Ele sabe chutar forte. Pois é. Bom, o resultado da interativa aqui, o palpite, qual o seu palpite para o jogo entre Inter e Universidade de Chile? Vitória do Inter, 22%, empate 23%, vitória da Universidade, 55%. Na interativa de Frigelar e Foton, ar-condicionado das marcas Springer e Carrier, é na Frigelar, frigelar.com.br, rede de concessionárias Foton Caminhões no Rio Grande do Sul. Libertadores da América, o Cruzeiro perdeu, mas se ganhar a última e joga em casa, garante a classificação. O Atlético Mineiro perdeu, mas se ganhar por diferença de 2 gols na última, garante a classificação. O São Paulo ganhou e deveria torcer para o Corinthians hoje à noite, mas não vai torcer, já disse o Rogério Ceni. De qualquer maneira, a disputa do São Paulo, que tem 9 pontos, é com o São Lourenço, que joga contra o time do Corinthians. O São Lourenço tem 6 pontos. E o Corinthians, com um empate hoje, garante a sua classificação. Hoje é o crime contra o Corinthians, cara. É? Hoje é o crime. O empate no jogo do Corinthians hoje classifica o Corinthians e deixa o São Paulo na obrigação de, no mínimo, empatar com o Corinthians. Na última rodada. Porque se perder, muito provavelmente o São Lourenço, que vai enfrentar o Danúbio em casa, que tem 0 ponto, isso, ele vai fazer os 3 pontos. Então, seria muito bom que o Rogério Ceni repensasse esse negócio, que não vai torcer para o Corinthians. O ideal hoje é o Corinthians ganhar do São Lourenço, para que o São Paulo tenha a possibilidade, daqui a pouco, na última rodada, de estar mais tranquilo. O São Paulo, que tem saldo 3 hoje,
tá? E o São Lourenço tem saldo 0. Ele obrigaria o São Lourenço a fazer no mínimo 2-0 no último jogo, desde que o São Paulo perdesse para o Corinthians. Perfeito. Então seria ótimo para o São Paulo se o Corinthians ganhasse. Agora, essa postura... São Lourenço no último jogo? Contra o Danúbio em casa. Ah, é barbado. Essa postura do Rogério Ceni, ele poderia não falar, ficar quieto. Mas se ele acha que tem que falar, ele tinha que dizer o que ele disse. Porque ele... Mas que ele foi perguntado. Claro, daí o cara responde. E ele tem um projeto, o projeto dele é ser presidente do São Paulo. E vai tudo ser. Tudo bem, mas aí ele tem que olhar o lado bom para o São Paulo. O lado bom para o São Paulo, em primeiro lugar, é se classificar. Se o Corinthians perder para o São Lourenço, obriga o São Paulo a ganhar do Corinthians, não é empatar. Mas, ganhar. Guerrinha, o que acontece aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, quando o resultado de Grêmio ou de Inter interessa para o outro? Interessa para o Grêmio que o Inter vença ou vice-versa. Aí tu pergunta, e aí, tu vai torcer pro... Não. Pergunta pro Zé Vitor. Ninguém torce pro inimigo. Pergunta pro Zé Vitor e já temos um jogo da próxima fase definido. Hein? Qual é o jogo? Boca e River. Nossa. Meu Deus. Já está definido? Praticamente. O River tem 7 pontos, não joga mais. Vai se classificar pra mim, como quem arrumou, segundo colocado. Quem arrumou um rabo de arraia para distorcer foi o Atlético Mineiro. Mas ele vai transformar a Independência. Ele tem que ganhar em casa por 2-0 do Colo-Colo. Sim, mas ele não basta vencer, ele tem que fazer 2-0. Tem que fazer 2. Não é tão simples assim. Passado mas ele fez 4 vários jogos, se lembra? Assistisse a Barcelona e PSG ontem, não? Gostou? Não assisti, não pude assistir, estava trabalhando em outra tarefa, mas estava atento. Eu achei que você só trabalhava aqui no sala de redação, não é, né, Guerrinha? Mas nem o Fernando conseguiu assistir ontem, né? Pois é. Mas eu fiquei atento a todas as informações do jogo. Fiquei atento a todas. Deu para saber ontem, porque levamos 7 da Alemanha, né? Sim, 6. Como 6? 7. Foram nossos zagueiros. Não. Por que o Brasil levou 7? Porque os zagueiros entendi. Não, que os nossos zagueiros ontem, no cômputo geral, levaram 6, né? Sendo que o nosso amigo Davi Luiz, meu Deus... É muito enfeitado pro meu gosto. O Soares deitou e rolou. Eu continuo achando que o Davi Luiz Soares tudo joga menos. muito, né, o centroavante. Mas não, e deitou e rolou. 2 canetas. Mas o Davi Luiz contrariou suas próprias características, né? Quando ele não tira a bola do cara, ele dá um pau no cara e joga o cara. Ontem entrou leve. No primeiro, então, ele ficou perplexo, né? Diz que vinha de lesão, não ia jogar, né? Fica em casa daí, o segundo foi para o combate. Era só ele ali de zagueiro, pois resolveu não ter uma segurada, uma coisa assim. Mas vinha de lesão, estava fora do jogo, entrou porque o Thiago machucou. Mas viu que ele foi lotado no segundo lance. Né? Outro que foi muito mal foi o zagueiro do Bayern. O Dante, criticado pelo Beckenbauer. Aquelas 2 jogadas, para mim, tem um ingrediente definitivo. Uruguaio contra brasileiro. O Soares fez aquilo porque ele é uruguaio e o cara é brasileiro. Ali é um grande jogador, né? Quem? Claro, mas eu estou dizendo que aquilo ali é rivalidade. Mas a maior virtude do Luis Soares, para mim, que fez uma grande jogada, é a finalização. Ele é um excelente finalizador. Principalmente no segundo. A bola lá no... Principalmente no segundo gol. Na Copa, lembra? Na Copa ele fazia gol de tudo que é jeito. E ele não chuta a gol assim, fecha os olhos e mete o pé, não. Ele olha, levanta a cabeça e bota onde ele quer. O Barcelona foi assim, depois de vencer o Davi Luiz. Ele olhou lá naquele ângulo lá e tocou lá a bola. É verdade. Mas o Barcelona com esses 3 aí entra com uma facilidade. Né? Dizem que o Davi Luiz ficou com medo de levar uma mordida. Tu acha que o Bayern reverte, não? Nossa. Mas estava muito avariado. Tem chance que é um timaço, mas é aquele negócio. É 90 minutos tu tem que fazer 2 gols. Mas o Beretta. Mas ele estava. O Beretta. Eu tô com o meu trabalho da noite na cabeça. O Benfica já tinha referido isso ontem. Sobre isso ontem. Quer dizer, tinha um banco incompleto. Ele não tinha nem banco. Tem que ver se o Robin volta, se o Ribéry volta. Não, estava muito avariado o time. Né? Tava. E também falhou defensivamente. Por isso os gols do Porto, né? Mas de qualquer maneira é mais time. Não, mas o Dante é reserva. O Dante assistiu uma outra partida, estava na reserva. Não, mas olha aqui, vai moer o Porto. O segundo gol do... O Dante ontem foi lamentável. O segundo gol do Porto é uma falha ridícula do Boateng também. É uma bola levantada que ele perde o tempo da bola, ela cai no pé do atacante do Porto, que passa pelo goleiro com uma facilidade. Não, olha aqui, ó, lá na Alemanha, o Bayern vai fazer chucrute do Porto.
Nenhuma dúvida. Zé Vitor, Vai. o Felipe de Estância Velha pergunta para ti se o Inter já tem as peças em casa ou precisa contratar mais gente. Tem todas as peças. Não, eu diria que talvez um lateral esquerdo. Com o resto que tem em casa, dá para compor muito bem. Muito bem. E há pouco eu vi uma gravação do Vianney falando sobre o jogo de hoje à noite. É isso, Vianney? Se atreveram a me pedir palpite. É? Mas eu sou homem de dar palpite. O que tu respondeu? Não, mas pedir palpite pro vendedor de pipoca da esquina ali, pro pipoqueiro. Não dou palpite. Um profissional da opinião. Vou dar palpite. Vai ser reduzido a opinião sobre o resultado do jogo. Não, opinião sobre o resultado. Isso é florear o galo. Tem uma coisa que vocês acham que o Inter vai atacar ou vai ser atacado? Eu acho que o Inter vai ser atacado. E por isso que eu acho que a escalação do Jorge Henrique é para defender, ela não é legal. Mas para sair no contra-ataque rápido? Não é legal, não é legal. Para sair no contra-ataque rápido, tu sai... Cacalo, o jogador surpresa do meio-campo para sair é o Arangues. Não é o Dourado, não é o Jorge Henrique, não é o Nico, mas não é o Nil. Não é um jogador de velocidade. Não, mas é ele que sai, ele pode sair, certo? Ele não é de velocidade, mas é rápido. Ele sai, ele pode sair. Então o que tu faz? Agora eu quero aprender alguma coisa aqui. Ele não é de velocidade, mas é rápido. Mas é rápido. O Mário não era de velocidade, mas era rápido. Ele não é um velocista. 15 metros, ele surge. O Mário tinha explosão, arranque. Isso, arranque. Era veloz no espaço. O que o Benfica está dizendo é que ele não é um velocista. Ele não tem velocidade, mas tem movimentação. Exatamente. Isso, ele dá opções, ele aparece no ataque. Exatamente, deslocamento. Olha só. O que tinha que fazer? Tu tinha que proteger com alguém para liberar até a saída dele. Mas quem é o Mário aí? Anunciando o vencedor da promoção, você no Sala de Redação desta semana, Fábio Farias, vem amanhã ao estúdio assistir o programa, aqui promoção autorizada pela Caixa, confira o regulamento completo no blog Promo no Ar, patrocínio Petisqueira, há 30 anos fazendo comida de verdade, promoção Rádio Gaúcha. Cacalo, vai assistir o jogo hoje, Cacalo? Não, Benfica, não vou. Não vai, tu, João, vai assistir ou não? Mas é claro que vou. Viu? Olha aí, ó. Por supuesto que sim, senhor. Pancada de beberam na serva. Um binito chileno. Um binito? Claro, El Sanduba de Los Andes. Cara, as sensações de disputar a Libertadores são maravilhosas. Tem que assistir mesmo. Sala de Redação, fica por aqui. Olha a provocação. Sala de Redação, Gimonte Traça, Tumeleiro, Zafari Bourbon, Ruder, Carhaus e Nex fica por aqui. Vem na sequência, Leandro Stout, o Gaúcha Repórter. Boa tarde.